Buera. Exercícios de modelos atômicos da primeira aula. De Dalton a Bohr. De Dalton a Bohr. Que página que tá isso, gente? 19? Tá bem. Ah, tem uma, acho que perdidinha na 18, né? Não? Uhum. Ah, não, é só tópicos mesmo, é. Não é. Parece questão, mas é tópico, é. É na 19 mesmo. É na coluna da direita, na coluna da direita, lá em cima. Exercícios de sala. Questão número 1. Questão 1 diz, aí é meio que, eu procurei colocar os exercícios meio que numa ordem do que a gente estudou. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, tá? Ele diz assim, Dalton, na sua teoria atômica, propôs, entre outras hipóteses, que, abre aspas, os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa. Lembra que para o Dalton não tinha muita informação sobre a estrutura do átomo. Ele dizia que os átomos eram maciços, indestrutíveis, permanentes e que eles só se transformavam, eles só se recombinavam nas reações. E também dizia que o que diferenciava um elemento do outro era a massa. Tudo bem? Aí ele fala assim, eu me lembro que até a gente comentou sobre isso na primeira aula. À luz dos conhecimentos atuais, podemos afirmar que, e aí se você olhar nas alternativas, ele propõe ou que a hipótese, tipo assim, pensando no que a gente conhece hoje do átomo, né? A gente pode dizer que isso é verdadeiro ou é falso? A fala, a hipótese é verdadeira, pois foi confirmada pela descoberta dos isótopos. Vamos aproveitar aqui e já dar uma revisada nesse assunto. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas vamos dar uma lembrada, né? Gente, átomos isótopos são átomos do mesmo elemento, não são? É que vocês guardam sempre aquela frase besta. É o mesmo número de próton. Não, mas não, esquece isso. Não esquece isso, mentira. O que significa dizer que átomos têm o mesmo número de prótons? Eles são do mesmo elemento. Mas então por que que a gente aprende o que que é isótopo? Porque tem uma coisa diferente, que é a massa. Vou pegar o caso do carbono, que é o conhecido. Existem três tipos de carbono na natureza: o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. São as massas do carbono. Qual desses carbonos faz quatro ligações? Todos. Qual desses carbonos faz cadeia carbônica? Todos. Qual desses carbonos é o mais pesado? Todos como todos. O 14. A massa é maior. Então, assim, eles são carbonos, mas têm massa diferente. Tá? Então, pera um pouquinho. Isso a gente sabe que existe, não sabe? Isso aqui não contraria o que o Dalton acabou de falar? Ele fala de novo, ó, aspas para ele, ó. Os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa. Não é verdade. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos o quê? Em número de prótons e não em massa. Em número de prótons. Tá bom, gente? A massa pode ser diferente. O hidrogênio tem isótopo, o iodo tem isótopo, tem um monte de elemento que tem isótopo. Então essa frase está falsa por causa disso. Por causa disso. A hipótese verdadeira não é A,
nem a B. A hipótese é falsa na C, pois, com a descoberta dos isótopos, verificou-se que átomos do mesmo elemento podem ter massas diferentes. Tá tudo bem aí. Tá bom. Para mim é a C, então. Quer dizer, só para a gente resumir a história. O critério para o Dalton, qual era o critério que diferenciaria os átomos? A massa. Hoje, nós sabemos o que diferencia realmente os elementos. O número de prótons. Tá bom? Beleza. 2. Questão 2. No ano de 1897, o cientista britânico J. J. Thomson descobriu, por meio de experiências com os raios catódicos, a primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos. Ele está falando dos elétrons. O modelo atômico proposto por Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Para este modelo, pode-se afirmar que, dá uma lida aí. Para este modelo, pode-se afirmar que. E tem A. O núcleo atômico ocupa um volume mínimo no centro do átomo. Isso é verdade, gente? O núcleo atômico ocupa um volume pequeno no átomo? Verdade é, mas não foi o Thomson que falou. Cuidado. Não foi o Thomson que falou. Foi o Rutherford, né? B. As cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todo o átomo. No pudim de passas, ele sugere que essas cargas estariam dispersas no átomo, incrustadas ou inseridas numa massa positiva. Ele não fala nada da massa positiva, mas errado não está. Vamos ver se tem algo melhor. Os elétrons estão distribuídos em órbitas fixas? Não. O conceito de órbita surge com Bohr, tá? D. Os átomos são esferas duras, aí já é Dalton, né? E os elétrons estão espalhados aleatoriamente no espaço ao redor do núcleo. Por que essa frase não está legal? A palavra espaço. O conceito de átomo com espaço vazio, ele surge no Rutherford, tá? Então, a alternativa que mais se aproxima realmente do modelo de Thomson é a B de bola. B de bola. Questão 3. Diga. Sim, tanto é que ele chamava, ele não, uma coisa, essa sempre gera essa discussão. O Rutherford não fala em órbita. Ele chama a eletrosfera de nuvem elétrica difusa, tá? 3. Considere o experimento da lâmina de ouro realizada por Rutherford para resolver as questões a seguir. Aquele experimento que ele bombardeia a lâmina com radiação alfa e vê o que acontece com a radiação. É, pula o item A e B, vamos ler. Vamos ler porque se você olhar lá tem item A e tem B. Antes da gente ler as questões, vamos ver o que aconteceu no experimento. Ó. Tem 3 coisas escritas. 1. A maior parte das partículas alfa atravessa a lâmina sem sofrer desvios. Rapidamente, o que isso sugeria para ele? Espaço vazio. Daqui a pouco a gente escreve. 2. Uma pequena parte das partículas, as partículas alfa, uma a cada 10.000, não atravessava a lâmina e voltava. Isso sugeriria o que para ele? E tem uma região ali que é maciça, que é o núcleo, tá? Que é bem pequena. Porque se uma em cada 10.000 bate e volta, então deve ser bem pequeno. 3. Algumas partículas alfa sofriam desvios de trajetória quando atravessavam a lâmina.
O que seriam esses desvios? Lembrar que o alfa. Lembrar que o Rutherford sabia que a partícula alfa era positiva. Ele sabia. Ele estava jogando um positivo. Então, uma proposta dele foi a seguinte: olha, como eu estou jogando partícula positiva, provavelmente essa partícula passou perto do núcleo, que provavelmente também seria positivo, e o núcleo interagia eletricamente. Tudo bem? É, agora a gente só vai escrever rapidamente isso. Ele fala no item A. Descreva os resultados que deveriam ser observados. Descreva os resultados que deveriam ser observados nessa experiência se houvesse uma distribuição homogênea das cargas positivas e negativas do átomo, como sugeria o modelo atômico de Thomson. Se o átomo fosse de fato como Thomson sugeria, o que a gente deveria esperar? Lembrar que o átomo de Thomson é o átomo do pudim. Como assim, Danilo? Você tem uma massa positiva e os elétronzinhos ali incrustados, certo? Então, tenta imaginar uma situação, gente. Imagina que isso aqui é um átomo de Thomson, outro átomo de Thomson, outro átomo de Thomson, tudo formando a lâmina de ouro. Né, ó? Lembrando que o átomo do Thomson era maciço, né? O que provavelmente aconteceria se eu jogasse partículas alfa aqui? Quase tudo ia voltar. Não diria tudo, porque a gente ainda pode pensar nesse espacinho aqui, ó. Pode ser que algumas partículas escapassem ali. Mas você não ia ter uma quantidade de partícula alfa enorme atravessando. Porque se você parte da premissa de que o átomo é maciço, não teria como passar tanto. Então, uma resposta possível, a gente seria a seguinte, ó. Descreva o experimento, né? A gente pode escrever assim, ó. A porcentagem de partículas alfa, que atravessaria a lâmina seria muito pequena. Gente, a gente nunca vai saber se isso é verdade. Isso não aconteceu. Então, é um tipo de questão muito cara de Unicamp. Isso aqui alguém vai prestar vestibular da Unicamp. Tá? São questões meio fora da caixinha mesmo. O cara ele quer que você mostre que você tem um raciocínio. Você sabe o conceito. Ok, eu sei que para o modelo de Thomson o, o átomo é maciço ainda. Então, como seria se eu fizesse o experimento do Rutherford para o átomo de Thomson? É uma coisa completamente fora da caixinha. Tá? Beleza? Ok, B. E aí fica uma dúvida também, né? Professor, mas eu posso responder assim no vestibular? Gente, põe uma coisa na tua cabeça. Talvez eu vou falar uma coisa que vai explodir agora. Se você precisar de mais de 5 linhas para resolver uma questão discursiva de química, para que você está escrevendo merda. Pode parar. O vestibular é, mesmo a prova discursiva, ela é objetiva. Ela é objetiva. Nós vamos fazer durante o ano oficinas em que eu vou resolver questões discursivas. E vocês vão ficar de cara como é simples resolver uma questão discursiva. Porque a gente tem um senso de uma. Não, eu preciso escrever praticamente uma redação. Não. É objetivo. Qual é. Para onde o vetor aponta? Para a direita. Tá bom. Eu não tenho que falar por quê? Não. Você não está fazendo prova de escola. Porque na prova de escola, se você escrever só direito, o professor te zera, porque ele fala que você colou. Não é? Você não escreveu por quê. Foda-se. A não ser que ele pergunte. E aí, assim, por quê? Por causa disso, disso, disso. Não fica de acordo com o princípio de Le Chatelier, que não sei o quê. Para. É rápido. Tá? Eu sei que muitos de vocês, às vezes, não cogitam prestar vestibulares e tenham essas provas, porque existe esse senso comum.
Não, pelo amor de Deus, eu vou ter que escrever. Vai, 2 linhas, tá? Beleza? É, vocês perceberam que eu não justifiquei, né? Por que que eu não justifiquei? Porque ele não perguntou. Agora, e se tivesse uma frase aqui, justifique? O que que eu responderia? Vamos só falar juntos, vai. Justifique. Eu responderia assim, porque de acordo com o modelo de Thomson, o átomo não tem regiões vazias. Tá bom. Pronto, tá? É, item B. A seguir estão descritos alguns dos resultados observados. Descreva a interpretação do Rutherford para eles. Vamos escrever rapidão. O primeiro resultado sugere que o átomo possui muitos espaços vazios. Muitos espaços vazios. Vazios. 2. A pequena parte bate e volta. Existe uma região maciça do átomo. Existe uma região maciça. Eu vou escrever 2 palavras: maciça e massiva. Tem massa grande, né? Do átomo. Se você quiser, pode colocar um parênteses aqui, núcleo. Pode colocar aí núcleo. Algumas partículas alfa sofriam desvios. Qual a interpretação daqui? Repulsão elétrica entre núcleo e partícula alfa. Partículas alfa. Aí eu colocaria assim, ó, ambas positivas. Pronto. Fica bem bonitinho. Ambas positivas. Que a gente sabia que a partícula alfa era positiva já. Né? Uhum. Questão número 3. O modelo proposto por Rutherford não explicava uma questão fundamental. Que questão era essa? É a questão sobre a órbita do elétron. Né? Ele não explicava como era possível o elétron estar próximo do núcleo sem colapsar no núcleo. Basicamente era essa a questão. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. O modelo não explicava o mecanismo da órbita eletrônica. O mecanismo da órbita eletrônica. Eletrônica. Ah, você podia falar, não explicava por que que o elétron não colapsa no núcleo, tá tudo certo também, poderia ser alguma coisa nessa linha, tá? Sem problemas. 4. Escreva de forma resumida o significado do termo transição eletrônica e relacione esse fenômeno com o experimento do teste de chama, tá? Desafio, responder isso de maneira sintética, bem resumida. Tá. Transição eletrônica. Transição eletrônica. Eu posso definir isso como sendo uma mudança de órbita devido à absorção de energia
por um elétron. Por um ou mais elétrons. Ó, mudança de órbita devido à absorção de energia por um ou mais elétrons, que, ao retornarem para a órbita original, liberam energia na forma de radiação eletromagnética. Liberam energia na forma de radiação eletromagnética. Vamos ler para ver se ficou legal. Mudança de órbita devido à absorção de energia por um ou mais elétrons que, ao retornarem para a órbita original, vou colocar entre vírgulas aqui, liberam energia na forma de radiação eletromagnética. Aí, para completar, eu escreveria assim: no teste de chama, a energia absorvida a energia é absorvida na forma de calor. Aqui. Já meio que juntando as duas perguntas, tá? Você fala que houve uma energia absorvida, depois o elétron retorna e emite onda eletromagnética. No teste de chama, a energia é absorvida na forma de calor e emitida na forma de luz. E emitida na forma de luz. Bom, luz. Porque o que caracteriza o teste de chama, né? A cor da chama é diferente dependendo do elemento que você está esquentando ali pelo calor. Tá? Nos fogos de artifício isso também acontece. Também acontece nos fogos de artifício. Tudo bem. Você pode usar esse termo salto quântico. O que você colocaria, assim, só para eu saber? Acerto parcial. Porque, tipo assim, salto quântico é uma expressão que você pode trazer de Memorex. Ele precisa que você, de alguma maneira, explique o que é o salto quântico. Porque aí entra uma coisa que são os vestibulares de provas discursivas, eles fazem isso. Quando os caras vão corrigir uma questão, geralmente eles têm, normalmente é errado, acerto parcial e acerto completo. E a banca decide quais são os critérios. Porque assim, o que é errado é errado. O que é difícil? A banca decidiu o que é acerto parcial e incompleto. Então, por exemplo, você está num vestibular de medicina. Um aluno escreve salto quântico, o outro escreve isso. Entende? Eles vão ser diferenciados nessa questão. Tá? A não ser que você explique o que é o salto quântico, mas aí você já cai de novo nessa questão de ter que falar isso aqui. Tá? Eu tentei ser o mais sintético possível aqui, não sei se consegui ser tão assim. Tá? Beleza? 5. Em condições específicas, os elétrons dos átomos podem ser excitados para regiões de maior energia na eletrosfera. Quando retornam ao estado fundamental, emitem energia que, em alguns casos, está na faixa do comprimento de onda da luz visível. Esse fenômeno ocorre nas exibições de fogos de artifício, das quais mais nos lembramos das cores vivas e e clarões brilhantes. Tá, e aí? Cadê a pergunta? Tá embaixo? Ah, é continuação. Eu botei 6. Então vou continuar lendo. A luz branca pode ser produzida por oxidação do magnésio
ou do alumínio metálico em altas temperaturas. A luz amarela é a mais fácil de ser produzida, porque os sais de sódio emitem uma luz intensa e um comprimento de onda de 589 nanômetros. Sais de estrôncio são mais frequentemente utilizados para produzir luz vermelha e a verde é produzida por sais de bário. A próxima vez que você assistir uma exibição de fogos de artifício, observe aqueles que são azuis. O azul sempre foi a cor mais difícil de se conseguir. Atualmente, a cor azul é produzida pela combinação de cloreto de cobre 2 misturada com pó de cobre e compostos clorados. A maneira pela qual os diferentes metais são capazes de produzir cores nos fornece uma boa compreensão da estrutura dos átomos. Olha que questão gigante para a alternativa, né? Assinale a alternativa correta que corresponde ao modelo atômico que melhor explica as cores diferentes nos fogos de artifício. Alternativa D, Bohr, pois descreve níveis energéticos de energia dos elétrons. É isso. Fechou? Bora almoçar então, gente. Pessoal de casa, beijos também. Boa semana para vocês. Também vou almoçar, daqui a pouco eu volto, tá? Foi mais suave, né, de química.